Meninada, página 77 de Geografia. Era 77? Isso, 77. A gente vai finalizar a questão 8 e 9 sobre o marinho costeiro, o bioma marinho costeiro que a gente viu nas nossas duas últimas aulas de Geografia. Vamos ver quem está com a memória boa na questão 8. Relacione a ocupação da zona costeira, que é isso? A ocupação lá do litoral, né, pelo ser humano, a alteração da biodiversidade do bioma marinho. O que tem a ver? Que relação tem as pessoas irem morar lá no litoral, né, que é na beirada lá do Brasil, no bioma marinho costeiro, com a sua alteração? Pode, Henrique? Não, é o Pedro. Quem que é? Pedro, pode falar. Eu acho que a relação é que eles jogam esgoto no mar. Sim, eles interferem na paisagem, jogam esgoto no mar. O que mais? Que outras coisas podem interferir na paisagem também do bioma marinho costeiro? Não só na paisagem, mas na sua biodiversidade. A poluição, as pescarias. Cortar as árvores. A poluição. Fala sério, cadê meu lápis? Isso mesmo. A Laís falou aí de cor... O áudio, gente. Quem tá com o áudio ligado, por favor. Isabela. Ana Laura. Não, Ana Laura não. Peraí, eu consigo desligar meu áudio pelo meu fone. Então eu tô tirando. Ai, ótimo. Aí é mais rápido, né? O problema faz para esse bioma igual faz com a Amazônia. Fala de novo, Marcos, mais devagar. O problema é que eles fazem com o bioma marinho costeiro a mesma coisa que eles fazem com a Amazônia. Isso. Mas você pode citar exemplos mais específicos do que eles fazem? Eles meio que eles como é que é para separar? Eles fazem o bioma em transição, porque é muito desmatamento. Isso. Então, mas o caso do desmatamento, como você comparou da Amazônia com o marinho costeiro, é diferente. Por quê? Eu vou te explicar. Colocam fogo também, tia? Não tanto. Porque lá é úmido. Lembra que o bioma marinho costeiro é úmido? O fogo é mais no cerrado, é seco. O bioma marinho costeiro, que o Marcos estava comparando com a Amazônia, é um pouco diferente. Porque se você comparar a Amazônia ela é muito desmatada para a criação de gado, né? Já o bioma marinho costeiro, que é lá na costa, no litoral, que tem as praias lindas, maravilhosas, ele, na verdade, ele é desmatado para quê? Para construir casas, resorts, hotéis. Então, assim, é desmatado da mesma forma, mas para outro fim. E uma coisa que vocês não lembraram é que 1/4 da população brasileira, né, reside, né, na zona costeira. Então, é muita gente vivendo lá na zona costeira. E para atender as necessidades das pessoas, que necessidade? Moradia, indústrias para poder trabalhar, né? Tudo isso para atender às necessidades, eles vão criando e vão tendo que desmatar, né? O transporte, agropecuária, né? Então, vamos continuar. Oi, tia. Oi, Isa. Teve um dia que eu fui lá pra praia, e aí tinha um negócio lá de que desmataram árvores e puseram perto de um poço mesmo, para poder ser um lugar que as pessoas iam concorrer a um bingo, alguma coisa assim, e quem ganhasse poderia ser sócio do hotel lá, que você pode ir cachorros e tem piscinas gigantes. Aí eu fui lá, certo? E eu ganhei no bingo junto com a minha mãe. Oi, que sorte! Oi, Gabi. Desculpa o atraso. Sem problema. Página 77, tá? Nós estamos na questão 8. Acabamos de começar. Oi, Carol. Página 77, tá bom? Tá. Então, grande parte da população brasileira vive na zona costeira. É 1/4, na verdade, se você for pegar 1 de 4, vive na zona costeira. E para que as necessidades dessa população sejam atendidas, né, o ser humano transforma, na verdade, que ainda continua transformando, né, transforma esse espaço.
E essas transformações foram o que vocês falaram. O desmatamento para construir, né? Como vocês falaram do esgoto também, que às vezes não tem uma rede canalizada de esgoto, joga no mar, polui e mata as espécies. Então, tudo isso que vocês falaram está dentro dessa resposta aí. E também, gente, indústria. Outra coisa, a indústria acaba poluindo as águas também. Acabei de pensar que tem indústria que não dá o descarte correto, né, dos seus materiais, dos resíduos, joga na água, pode poluir. Transporte também, né? Mas composto químico, tia, ou composto tipo lixo mesmo? Ou não, às vezes, Pedro, às vezes é lixo mesmo, às vezes pode ser até algum na verdade, o composto químico é quando acontece algum acidente, né? Tipo um vazamento de óleo. Isso mesmo. E também lembra que a gente estudou, Pedro? Páginas vocês estão? 77, Clarice. Lembra que a gente estudou, Pedro, que a indústria, o ar também polui a água? Então, assim, sim, o ar poluído, ele também vai lá e polui a água. Oi, Eric. Porque eu fiquei meio em dúvida agora. O que é pior, por exemplo? Só suposição, sei lá como é. Suposição. E qual que é melhor? A poluição da água que a gente não bebe, ou do ar? Nossa, Érica, aí eles afetam coisas diferentes. Aí depende do que você está comparando, depende do que você quer, porque a poluição da água que a gente não toma, se você for ver, né, entre aspas, é menos do que o do ar, né? Na minha visão. Na minha visão, é menos do que a do ar, porque o ar você está respirando ali a todo momento, né? 9. Vamos ver quem lembra. Comente a ocorrência de diversas formas de vida animal e vegetal do bioma marinho costeiro no Brasil. Vocês sabem por que o bioma marinho costeiro tem tanta diversidade, tanto de animais quanto de vegetais? Lembra das últimas aulas? Pode voltar em algumas páginas e consultar também. Isa, pode falar? Será porque lá é perto de uma cidade, não é? É perto de uma cidade, mas os outros biomas também. Se você pegar o Cerrado, os outros biomas também, tudo tem uma cidade perto. Eu achei um trecho. Lá porque é muito seco. Ô, tia, acho que eu achei um texto. Pedro, mas você interrompeu. Você não aprendeu a levantar a mãozinha? Ô, Isa, o que você disse de ser muito seco, na verdade, não. O bioma marinho costeiro, ele é úmido. Ele está perto do mar. Não, tia, porque você tinha falado que todos os biomas têm cidade, certo? Sim. Então, como é que chama aquele lá? A Caatinga. Caatinga. Eu acho que eu não lembro. Caatinga. Caatinga. Esse mesmo. Aí tinha um bioma aí que ele é muito seco. Que é deserto, sabe? É o Caatinga mesmo. Mas mesmo esse bioma sendo seco, ele tem muitas espécies também. Ele tem menos que as outras, mas tem muitas espécies também. Mas agora eu estou falando do bioma marinho costeiro. Alguém além do Pedro Carlos sabe me dizer por que ele tem uma diversidade, Bia? Uma diversidade de animais e de vegetais? Tia, eu acho que ele tem, ele é úmido, mas ao mesmo tempo ele é calor, e ele tem ele é úmido e ele é quente ao mesmo tempo. E ele é meio que perfeito para algumas coisas, e tem muitos animais porque tem os mares,
e também de terrestre. Então, isso mesmo. Essa informação que a Bia falou é bem interessante. É por causa do mar. O mar abriga muitas e muitas espécies de animais que a gente nem sonha em conhecer. Então, isso do mar foi bacana a Bia ter falado. E também do bioma, outra coisa que a Bia comentou, de ser úmido, né? E ao mesmo tempo é quente. Então, ele consegue abrigar diversos tipos de plantas e também de animais, que tanto para o úmido, tanto para o quente. E outra coisa das águas, vamos ver se vocês lembram que a tia falou no vídeo que ela gravou, que as águas lá, às vezes uma praia perto da outra, uma água é mais gelada, a outra é mais quente. Então tem essa diversidade, né? Às vezes é do mesmo mar ali, o mar tá perto, mas uma é mais gelada, uma é mais quente. Então o relevo também é diferente, o clima. Então, tudo isso, ele não é igual em todas as suas paisagens, não são iguais. Lembra lá que a tia mostrou as restingas, os pântanos, né? Mostrou aquele tanto de paisagem do bioma marinho costeiro. Mostrou os colchões rochosos, que são as pedras lá, as praias arenosas. Então, mostrou os mangues que abrigam muitos animais em reprodução. Então, tudo isso. Então, o que a gente pode colocar? Por seu relevo, vírgula, clima, além da variação de temperatura da água, que às vezes tem animais que gostam mais da água, ou alguns animais gostam mais da água mais geladinha, outros da água mais morna, não é quente, é morna. Os próprios climas, né, Ti? Porque, tipo assim, se você for reparar bem, ele percorre o Brasil inteiro, praticamente. Né? Uma outra coisa que o Pedro falou. Sua extensão. Porque ele percorre o Brasil inteiro, isso mesmo que o Pedro falou. Ele começa lá do Nordeste e desce até lá no Sul. Isso que o Pedro falou, muito bom. Oi, Eric, não te ouvi? É do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Na verdade, Eric, a tia até esqueceu de falar. Além do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, antes, olha lá o Amapá, o AP. Ele pega até do norte a sul. Na verdade, ele pega do norte a sul do país. Então, ele contorna o país todo. Por isso que tem tanta diversidade de animais e vegetais. Ele é meio que tudo misturado? Não é que ele é meio tudo misturado, é que ele tem muita variedade de clima, né? Ele tem as praias que você vai em São Paulo não é a mesma lá do Nordeste, não é a mesma do Sul, né? Tem a praia do Sul, tem a praia ali do Sudeste, que é São Paulo, e do Nordeste. Olha para você ver, é tudo o mesmo bioma, só que tem paisagens, clima, relevo, tudo diferente. Temperatura, as praias do Sul, para quem já foi, né? Florianópolis, um exemplo, são águas frias, né? E a praia lá é frio. Aí você vai para do Nordeste, quente mais úmido. Oi, Isa. Eu fui para Jardinópolis, que é onde meus primos moram. É no Rio Grande do Sul? É na onde? Que estado? Isso eu acho que, eu não sei se falar. A tia não conhece essa cidade? Eu acho que tá no Sul. É lá em Jardinópolis, é perto de Ribeirão Preto, onde meus primos moram. Então é São Paulo, ainda é Sudeste. Oi, Eric. Eu olhei o mapa aqui e, por exemplo, lá no negócio, mas ele não fica perto dos mares, lá em cima, lá no Amapá, ele já não faz divisa com algum outro país? Aí já... Não, país ali não tem, não. Daquele lado não tem país. Na verdade, ali, às vezes tem alguns tipos de... Como se fossem umas ilhazinhas, né? Mais separado. Mas ali não tem país, não. É bem longe para chegar em outro país. Agora a gente vai falar um pouquinho do bioma Mata Atlântica. Todo mundo já registrou a 8 e a 9?
Já? Faz uma joinha que já registrou para tia saber. Ó, bastante já. Eu tô acabando, tá, tia? Tá, eu vou aguardar mais um minutinho. Eu também tô acabando. Não precisa ser exatamente igual eu coloco, não, viu, gente? Vocês têm liberdade para colocar com as palavras de vocês também, desde que esteja dentro da resposta. Então, vamos lá. Bioma Mata Atlântica. Gabi Ferreira, começa a leitura pra gente. Começa sim. É de ponto em ponto? Pode ser o parágrafo todo. Tá. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que viriam a ser o Brasil, eles se impressionaram com a paisagem, cujas riquezas foram relatadas na carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal. As terras por eles avistadas pertenciam ao bioma Mata Atlântica, que se estende por todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Muito bem. Hoje a Mata Atlântica... Já deu o primeiro parágrafo. É um parágrafo. Clarice, segundo parágrafo. Desculpa. Não tem problema não. Hoje a Mata Atlântica é reconhecida como o bioma brasileiro mais transformado. Restam, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 8,5% de sua cobertura florestal original. Por isso, ela se encontra distribuída em manchas isoladas. Muito bem, gente. Não vamos virar para a gente entender. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles ficaram deslumbrados, né, com a mata do nosso país, com a vegetação, com o clima. Tanto que naquela carta que a gente até leu ano passado, do Pedro Vaz de Caminha, que ele escreve ao rei de Portugal, ele fala, né, a exuberância do nosso país, quanto era bonito, né? E já as terras que eles chegaram, lá, mais ou menos ali perto de Porto Seguro, Bahia, era a Mata Atlântica, né? É o litoral também. A vegetação do litoral é a Mata Atlântica. O bioma é o marinho costeiro, mas a vegetação é a Mata Atlântica. E o clima litorâneo úmido, né? Então, gente, a Mata Atlântica foi o bioma mais transformado. O que é isso? O bioma que eles mais devastaram. Lembra lá do pau-brasil? Isso mesmo. Então, o pau-brasil ficava aqui. Eu pensei que ele ficava no Amazonas. Não, aqui mesmo. Mata Atlântica, tá? Oi, Bia. Você está de mãozinha levantada? Posso ler o próximo? Já. A gente vai só virar a página. Olha o que falou aqui, que dado chocante. 8,5% de sua cobertura original. De 100%, ela não tem nem 10% hoje em dia. Então, ela só tem 8,5%. É como se de 100, só 8,5%. Muito pouco, né? Ela foi muito devastada. Não, tipo assim, eu acho que tirou uns 92%, mais ou menos. Isso, 92% devastado. Não, Gabriel, é só 8 mesmo. Tia, posso ler a terceira? Não necessariamente. Eu podia jurar que tinha mais de 10%. Tia, posso ler a terceira? Espera um minuto. A Bia pediu e a Isabela pediu. Só que eu vou esperar um pouquinho. Posso ler Não, depois? tia, O Pedro pediu. tia, tô falando no terceiro parágrafo dessa página. Tô falando. Ah, sim. Gente, só que eu não vou, por enquanto, quem pediu. Porque senão vocês não respeitam a mãozinha levantada, aí vocês já começam a falar durante a leitura. Aí não dá. Brasil, bioma Mata Atlântica. Olha aqui, ó. O Mata Atlântica vem lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O bioma marinho costeiro vem até aqui em cima, ó, Amapá, ó. Já a Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem... Matheus Xavier, lê esse terceiro parágrafo aqui, ó. Primeiro dessa página. Ok, tia. Ok. Eu falei na roda aqui. Página 78, primeiro parágrafo. A distribuição da Mata Atlântica é uma ameaça ainda maior à biodiversidade desse bioma,
por mais de 140 milhões de brasileiros vivem na área, ou seja, quase 70% da população do país. Nessa região são comuns as plantações de café, cana-de-açúcar e intensa urbanização que impactam a fauna e a flora nativas. Muito bem. Matheus Henrique, próximo parágrafo. Apesar da história de devastação da Mata Atlântica, alguns trechos desse bioma ainda são preservados e abrigam os maiores níveis de biodiversidade do planeta. Da vária fauna que existe, cerca de 380 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil são encontradas nesse bioma. Muito bem. Gabi Braz, próximo parágrafo. A vegetação nativa dessa área é muito variada por causa das diferenças do relevo, o clima e o solo, já que a Mata Atlântica se estende por quase todo o litoral brasileiro. Nas áreas preservadas predominam a floresta densa e diversa, orquídeas, musgos, samambaias e bromélias, que criam um dos mais ricos e variados conjuntos florestal do Brasil. Muito bem. Carol, último parágrafo dessa página. O clima desse bioma é marcado por elevadas temperaturas e as chuvas, o que assegura a fertilidade do solo. Além disso, essas características preservam as nascentes dos rios e regulam a quantidade de água dos reservatórios para consumo da população. Muito bem, gente. Antes de virar a página, os outros vão ler, os outros que querem vão ler, mas vamos aguardar um pouquinho. Antes de virar a página, vamos discutir o que está falando aqui. Esse parágrafo, esse primeiro aqui da página 78, ele fala que 140 milhões de brasileiros vivem na área da Mata Atlântica. Então, por quê? Porque ela se estende lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, 70% da população do país vive na Mata Atlântica. E o que acontece? É muito comum plantações de café, cana-de-açúcar, e tem muita urbanização. O que é isso? Muitas cidades. Por isso que impactam tanto a fauna e a flora. O nosso bioma aqui, na nossa região, tem Mata Atlântica, né? A nossa região planta muito café. Lá na cidade da Tia também, que é Areado, que é próximo daqui, planta muito cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar e café. Então, essas plantações também, eles desmatam o bioma, porque eles precisam de área para plantar. Né? O Brasil já foi um dos maiores exportadores de café do mundo. Então, ele exportou muito. E o clima daqui, né, desse litoral, que é bom para plantar. Por isso que foi tão devastada também, além dos portugueses. Não é só os portugueses, não. Ó. Além da população viver, muita gente viver aqui, muito urbanizado, plantação de café, plantação de açúcar, tudo isso que impactou. Outra coisa que fala aqui também é esse bioma, junto com a Amazônia, o bioma Mata Atlântica é o que abriga maiores níveis de biodiversidade do planeta. Então, junto com a Mata Atlântica, junto com a Amazônia e Mata Atlântica, que são muito parecidos, tem muitas espécies. Olha para vocês verem. Tem cerca de 380 espécies de animais ameaçadas de extinção. Então, abriga esse tanto de espécies que está em extinção. Outra coisa que eu falo aqui, a vegetação é bem diferente, porque ela é bem variada por ser de norte a sul do país. Né? Vegetação que a gente falou, relevo, clima, solo. Então, por isso que ela é muito variada e ela possui
muita vegetação como orquídea, amo orquídea, musgos, samambaias, bromélias, que criam um dos mais ricos e variados conjuntos florestais do Brasil. E o clima desse bioma é marcado por temperaturas altas e muita chuva também, né? Chove bastante, que assegura a fertilidade do solo, então é um solo fértil para plantar. Além disso, elas preservam nascentes de rio e regula a quantidade de água dos reservatórios, então tem muita água aqui também. Então, olha como o bioma Mata Atlântica é importante. Agora, a gente vai ver uma imagem na próxima página, que é o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. Preserva o bioma Mata Atlântica. Gente, o bioma Mata Atlântica ele foi tão devastado que o pessoal começou a criar os parques estaduais, né? Ou parques federais. Para quê? Para ter mais fiscalização, para as pessoas não devastarem mais, para não matar mais a fauna e a flora. Agora, embaixo pensando sobre. Lê para mim, pensando sobre, lê a notícia a seguir. Eu? Pode ler. Estamos todos com o mesmo sentimento para preservar a Mata Atlântica. Faltou o título, Isa. Audiência pública. A audiência pública. Moradores aprovam delimitação para a criação de área de preservação no quarteirão italiano. Estamos todos com o mesmo sentimento de preservar a Mata Atlântica na nossa região. Esse projeto é uma luta dos moradores de mais de 5 anos. Estamos unidos por um mesmo fim, pois esta é a única parte preservada de nosso bairro. Já lutamos em outras gestões contra os projetos de construções, pois queremos proteger o espaço. E agora, com a apresentação deste projeto, vemos o sonho acontecendo, frisou o presidente da Associação dos Moradores. Muito bem. Bia, lê a primeira pergunta para mim, por favor. Leio, tia. Quais são as ações em nosso cotidiano que podemos realizar para proteger e conservar as áreas de vegetação nativa? O que vocês acham? Que atitudes, o que a gente pode fazer para preservar as áreas de vegetação da Mata Atlântica? Quem que mais devasta a Mata Atlântica? O que mais devasta ela? Já sei. Queimada. Não, queimadas, porque... não, gente, acabei de falar. Queimadas é no Cerrado. O clima da Mata Atlântica é um clima mais úmido. Então, ele não pega fogo rápido. Oi, Matheus. Não. Plantação de cana e café? As plantações. Além das plantações, o que as pessoas fazem? Casas. Criação de gado? Criação de gado. Urbanização, que o Eric falou que é a casa, indústrias. Criação de casa. Na construção, Pedro. Aí é construção de casa. Então, gente, o maior responsável, né? O maior responsável pela diminuição da Mata Atlântica é o ser humano. As atividades humanas. Não é que o ser humano devasta só porque ele quer, não. Eu vou cortar isso aqui à toa. Não, ele corta, ele desmata porque ele quer viver ali, é industrializado, precisa de indústria, precisa de plantar, precisa daquilo, tudo. Então, a maior atividade, quem faz é o ser humano. Então, o ser humano que tinha que se fazer de uma forma mais sustentável. Igual, ele tem que tirar, às vezes, muitas árvores, né? Para agropecuária, para expansão das cidades. Só que ele tinha que fazer isso de forma mais planejada, né? Ou então ir para outro lugar, não precisa pegar tudo, né? Então, a gente tem que pensar nessa forma. Pega tudo e replanta também, né? Mas na verdade é muito difícil replantar assim esse bioma, né? Porque você vai acabar destruindo os animais que estão ali. Então, assim, talvez diminuir, escolher um outro lugar, né? Ou deixar um espaço maior.
ter as áreas de preservação, os parques, ter fiscalização também. Mas se eles conseguem construir, eles conseguem pegar os animais e levar para outro lugar também, né? É um pouco mais difícil, mas consegue sim. Aprendendo mais. As florestas da terra. Carol, começa lendo para mim. Você já leu, Carol? Já? Então, deixa eu ver quem vai ler agora. Laís, primeiro parágrafo. Diferente das florestas tropicais e equatoriais do Brasil, em países de clima mais frio, como os do continente europeu, existem as florestas temperadas. Pode terminar o parágrafo. Elas são compostas por árvores em forma de cone e folhas pontiagudas. Muito bem. Ricardo, segundo parágrafo. As florestas tropicais podem abrigar cerca de 35 vezes mais espécies de plantas do que as florestas temperadas. Essa biodiversidade tem relação direta com as elevadas de temperatura e a umidade e o volume de chuvas que caem nas regiões tropicais. Muito bem, Ana Laura, pode finalizar. Ana Laura, você me ouviu? Duda, você tá aí? O áudio travou, tio. Não tem problema, pode continuar. Onde que tá, tio? Eu perdi. Contudo, temos um problema global. As florestas do mundo inteiro estão sendo destruídas como nunca antes na história. Muito bem. Junto com o colega, discuta as questões. Marcos, lê a primeira questão para mim. Qual é o fator responsável pela diminuição das áreas de floresta no mundo? Gente, então, qual que é o fator responsável de diminuir as florestas? É o mesmo lá da Mata Atlântica. Desmatamento. Isso, o desmatamento para desmatamento. construir. E o responsável é o ser humano. E a queimada também, né? Aqui, como falou de todas as florestas, queimada também, mas o mais é cortar mesmo. Cai no desmatamento também. Né? Agora, Lorenzo, lê a última questão para a gente. Pode deixar. Por que as florestas tropicais abrigam a maior biodiversidade do que as florestas temperadas? Tá no texto, hein, gente? Porque as florestas tropicais têm mais biodiversidade do que as temperadas. Levanta a mãozinha quem consegue responder para mim. Por causa do local. Porque elas são mais extensas. Não. Levanta a mãozinha. Nenhum dos dois levantou a mãozinha, hein? Já foi falando. Marcos. Porque o clima da floresta tropical é melhor? Sim, o clima tem muita chuva e a temperatura também é alta. Então, assim, temperaturas altas e muita chuva. Cai o ano todo também. E também ela é mais úmida, né? Então, a umidade, né, favorece a reprodução tanto da fauna quanto da flora. As plantas, quando a gente não planta qualquer mudinha de árvore, qualquer coisa, a gente não tem que ficar regando, tem que ficar aguando. Então, se é lugar que chove mais, né, que é mais úmido, as plantas gostam mais, pessoal. Por hoje, a gente vai só até aqui. Vocês podem, tem 1 minuto para desenhar na tela, ó. Vocês gostam, vocês têm 1 minuto, né? Vocês podem desenhar se vocês quiserem. Pessoal, geografia tem que montar um quebra-cabeça da página 83, tá? Eu já montei. Tira foto para te ver depois. Gostou de montar? E é do próximo bioma que a gente vai ver, que é o bioma Pantanal. Tia, tarefa é página 81, né? Deixa eu ver, eu tenho que ver o que eu marquei lá. Peraí. É 81. É 81? Eu achei que fosse 83. Não, é 81. Deixa eu ver. Tá no clipe. Deixa a tia ver, só um minutinho. Tia, posso tirar
uma coisa? Enquanto Pode. você vai olhando? Pode falar.